Oi gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Ná e hoje a gente vai falar sobre algo que vocês me pediram muito nos últimos tempos. Eu não sei como que começou na verdade, eu acho que eu respondi alguma pergunta no Instagram sobre o assunto e aí vocês me pediram mais e eu falei que faria um vídeo sobre, então estou aqui hoje cumprindo a minha promessa. E esse assunto é escrúpulo. Se você não sabe o que é escrúpulo, deixa eu tentar te explicar um pouquinho melhor. Pessoas com a consciência escrupulosa tendem a pensar que elas sempre estão fazendo alguma coisa errada, que sempre tem alguma coisa de ruim em tudo que elas fazem. Então nós sabemos que Deus é misericórdia e é justiça, e essas pessoas geralmente só focam e são obcecadas com a parte da justiça. Então elas tendem a acreditar que Deus é esse ditador vingativo que tá ali observando, esperando qualquer brechinha de qualquer coisa que elas fizerem para condenar elas ao inferno, o que a gente sabe que não tá nem perto da verdade. E talvez você pense, isso não me soa como uma coisa ruim, porque pode ser que faça a pessoa melhorar e querer ser mais perfeita e mais santa, enfim. Só que isso distorce muito a verdade, e tudo que distorce a verdade é prejudicial à fé. E também não é muito efetivo quando a gente tenta ser santo pelas razões erradas ou da forma errada. Às vezes a gente se converte ao decorrer do caminho, ou às vezes a gente desiste ou endurece, enfim. Então por isso é importante perceber quando a gente tem essa tendência ao escrúpulo. Eu sou uma pessoa que já fui muito escrupulosa e por isso mesmo vocês me pediram para fazer esse vídeo. E hoje eu vejo que é muito importante procurar ajuda, é muito importante tentar entender por que eu sou assim, por que eu vejo a vida assim e como que eu posso fazer para de fato entender quem Deus é, para não acabar seguindo uma versão falsa da fé que é triste, que é sombria, que é difícil, e encontrar a fé verdadeira que na verdade é muito leve e bonita e feliz e libertadora. Eu peguei aqui duas coisas. A primeira foi o meu planner para fazer uma leve publicidade, porque ele é maravilhoso e ele tá quase esgotando, então eu sei que algumas pessoas querem muito e estão deixando para a última hora, então só para avisar vocês que já ele vai esgotar. Então o nosso site vai ficar na descrição. E outra coisa que eu trouxe aqui é o meu livro das obras completas de Santa Teresinha, porque grande parte da razão pela qual eu consegui vencer o meu próprio escrúpulo foi Santa Teresinha. É engraçado porque eu dou créditos a Santa Teresinha por praticamente todos os aspectos da minha conversão, a grande maioria, e o escrúpulo também é uma delas. Mas eu não consegui achar nesse livro o que eu queria falar pra vocês, qual foi o trecho que eu li que me ajudou a vencer o escrúpulo, porque eu li ele em História de uma Alma, que tá aqui dentro das obras completas também, só que a minha História de uma Alma não tá aqui. Então eu devo ter grifado a parte que eu li, com certeza eu grifei, mas ele não tá aqui comigo, então eu não sei dizer pra vocês exatamente onde tá esse trecho, ou o que exatamente o trecho fala, então vou ter que entregar de uma forma um pouquinho mais pobre, mas que vai ser o possível hoje. Nossa querida amada Santa Teresinha também era uma alminha escrupulosa, e uma das coisas que mais atormentavam ela, que é muito diferente das coisas que nos atormentam, porque Santa Teresinha era muito perto de perfeita e nós estamos aqui. Mas uma das coisas que mais a atormentavam era que frequentemente ela caía no sono enquanto rezava. E pode parecer uma coisa boba, mas assim, as pessoas que têm a tendência ao escrúpulo, elas de fato fixam assim coisas que são muito pequenas, que são muito irrelevantes, e por ainda não ter chegado a uma certa maturidade na fé, elas não conseguem usar muito da moral para distinguir o que de fato tá certo e o que é errado, o que de fato é importante, é relevante e o que não é, ou também discernir pecados graves de pecados mais simples ou mortais e veniais. E isso atormenta a pessoa e faz com que ela viva sem paz, porque ela tá sempre angustiada, sempre acreditando que alguma coisa tá errada, sempre acreditando que tá em pecado mortal, quando muitas vezes não é o caso. Então Santa Teresinha tinha isso com dormir enquanto rezava. Eu não sei se ela acreditava que era pecado mortal, mas eu sei que angustiava o coração dela. Até que um dia ela percebeu, e esse é o trecho que eu tava tentando procurar nas minhas obras completas e não achei, que os pais não ficam bravos com os filhos quando eles adormecem nos seus colos. Ai, dá vontade de chorar só de lembrar, porque é muito bonito esse trecho. E eu fiquei meditando nisso quando eu li, assim, na época. Isso deve ter sido em 2018 pra mim. Antes disso, pra falar a verdade, quando as pessoas falavam de escrúpulo ou me perguntavam, eu sempre ficava, não, isso não existe, ou não, isso é bom porque tá te impulsionando a ser melhor. E eu nunca cheguei a falar isso em vídeo, mas eram coisinhas assim, sabe, do meu processo de maturidade,
que me fizeram deixar muitos vídeos desse canal privado, de excluir muitos vídeos. E eu sei que às vezes isso chateia vocês, porque vocês têm um vídeo favorito de muito tempo atrás e eu fui lá e deixei ele privado. E é claro que eu ainda tenho muito a crescer, muito a melhorar, ainda tenho muito a trabalhar nesse grande bloco de mármore que eu sou, mas ao mesmo tempo eu consigo ver a diferença. Então acredito que um dia eu regrave os vídeos antigos de uma perspectiva mais madura, e eu acredito que vai ser bom. Mas voltando ao assunto, eu não achava que escrúpulos era uma coisa real nessa época. E eu tava aqui no YouTube, então, né, mais uma vez só pra... E não acreditar no escrúpulo foi muito ruim pra mim, porque daí eu não conseguia enxergar o porquê que eu pensava do jeito que eu pensava, porquê que eu sofria do jeito que eu sofria, porque que eu vivia sempre angustiada. E hoje eu vejo que eu tinha muito isso, de sempre acreditar que eu estava em pecado, de repensar mil e mil vezes uma atitudezinha pequena que eu tive e não saber distinguir se aquilo foi um pecado mesmo ou não. E é claro que eu ainda faço esses exames de consciência, são muito importantes, eu sempre medito nas coisas que eu faço, se elas são erradas ou não, mas eu já consigo ter um discernimento um pouco mais acertado nessa área, eu acho. E eu acredito que talvez esse processo todo de amadurecimento tenha muito a ver mesmo com Santa Teresinha, e particularmente nos escrúpulos com essa questão que ela falou sobre os pais não ficarem bravos quando os filhos adormecem no colo. E essa é uma visão muito importante pra gente adquirir, porque senão a gente cai mesmo na impressão de que Deus tá ali analisando cada coisinha que a gente faz pra tentar nos condenar. Uma coisa que eu vi no Twitter esses tempos atrás foi antes de eu dar um follow em todo mundo no Twitter, porque eu via muita coisa no Twitter e aí eu ficava lendo e era chato. E eu não sou uma pessoa que gosta de estar muito antenada com as coisas do mundo, eu não gosto de estar muito envolvida, porque eu sinto que me contamina, me tira um pouco da paz. Então eu gosto de ter meu olharzinho ali focado em Deus, e aí as outras coisas que acontecem eu tiro disso também pra conseguir julgá-las. Mas aí eu dei um follow em todo mundo no Twitter e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu ainda consigo interagir com vocês sem ver as tretas que tinha antes. E aliás, eu não dei um follow em todo mundo no Twitter porque eu tava brigada com alguém ou porque eu não gostava mais de alguém, mas só mesmo pela minha saúde mental, eu diria. Uma das tretas que aconteceram um pouco antes de eu sair do Twitter, se você não conhece muito escapulário, eu tenho um vídeo sobre isso, acho que pode ajudar. A questão toda do escapulário foi que algumas pessoas estavam defendendo o lado de que você não pode nunca tirar o seu escapulário, você não pode tirar para tomar banho, você não pode tirar para entrar na piscina ou no mar, enfim, porque se você morre sem o escapulário, a promessa do escapulário não se cumpre. E eu posso estar errada, tá tudo bem, eu quero deixar isso claro. Mas eu não acredito que seja assim, eu não acredito que eu vou usar o escapulário por 20 anos da minha vida e aí eu morri num momento que eu tava no banho e não levei o escapulário no banho, porque se você já fez isso, você sabe que ele estraga bem mais fácil quando a gente toma banho com ele. Já cometi esse erro antes, aí eu vou tirar pra tomar banho e aí eu escorrego e morro no banho e aí as promessas não vão se cumprir. E por que eu não acredito nisso? De novo, eu posso estar errada, mas porque eu não acho que a vida seja tão assim ao pé da letra. Eu tava falando sobre isso recentemente no Instagram e eu tô tocando bastante nesse assunto, que é um assunto bem polêmico, mas que eu acho que é importante tocar, que geralmente aqui no Brasil a gente tem uma visão mais 880 das coisas, nós católicos. E isso se aplica na minha visão à modéstia, ao método Billings, a várias coisas, na verdade, que eu sinto que às vezes os brasileiros não são sensatos. E como eu tenho muita influência do catolicismo americano, eu vejo que eles são mais sensatos nessas questões. Porque nem tudo na vida tem uma resposta pronta. Muitas vezes a gente precisa meditar no assunto, precisa usar do bom senso e discernir e chegar num balanço, num equilíbrio, pela virtude da temperança. Então não posso cair para um lado do abismo nem para o outro. O escrúpulo, ele cai por um lado do abismo, se a gente for pensar. Porque são dois extremos, né? Um é eu peco sem me preocupar com pecado, não tô nem aí. E o outro é eu acho que tudo é pecado, eu me preocupo o tempo inteiro com pecado. E aí a gente cai do outro lado do abismo. Então por isso que é bom encontrar o equilíbrio de sim, eu me preocupo, não quero pecar, não quero ofender a Deus, mas não tô desesperada achando que tudo que eu faço é pecado. Mas enfim, por isso que eu não acredito que se eu usar o escapulário e tirar em algum momento e morrer nesse momento exato, muita má sorte, aliás, eu não acredito que a promessa do escapulário não se aplicará a mim, porque Nossa Senhora me conhece, ela sabe que eu fui devota ao escapulário, ela sabe que eu usei por muito tempo, que eu usei fielmente.
Então eu não acho que Deus esteja procurando pequenas brechas para nos condenar. Ups, tirou o escapulário, já era, perdeu. Eu não vejo a fé assim, eu não acredito que seja exatamente assim. E o escrúpulo, ele faz muito isso com a gente, ele faz a gente ver Deus como alguém que tá tentando nos condenar o tempo inteiro, quando na verdade Deus é um pai amoroso que tá tentando nos salvar o tempo inteiro. Um assunto que entrou no Instagram esses dias atrás, que eu tava respondendo nas minhas caixinhas de pergunta, e se você não me segue no Instagram, por favor me siga, porque lá tem conteúdo diário, e o Instagram é @NataliaDutraM. Eu mudei agora o meu user, então o meu novo user é Natália Dutra M. Uma esposa estava me dizendo que ela e o esposo discerniram que naquele momento eles precisavam usar do método Billings. Não seria para o melhor da família que eles concebessem outro filho naquele momento. Não tô aqui para falar sobre o método Billings, mas deixando claro que o que ela está dizendo é, nesse momento, a gente discerniu com Deus que não podemos ter outro filho agora, mas não significa que teremos só 2 filhos para viajar o mundo, isso é bem diferente. E eu falei para ela uma coisa que hoje eu acredito muito, que é que quando a gente é dócil à vontade de Deus, quando eu tô aberta de coração à vontade de Deus, mesmo que eu fizer uma decisão errada, mesmo que eu fizer um julgamento errado, estando aberta à vontade de Deus e pedindo sempre que Ele me conduza à verdade, Ele vai me conduzir à verdade. Então, às vezes, em algum momento, eu fiz um julgamento com o intelecto que eu tinha, com as informações que eu tinha, com a capacidade que eu tinha no momento. E às vezes aquele julgamento não foi certo. Às vezes eu acreditei que uma coisa era assim e não era. Ou enfim, isso pode se aplicar a qualquer situação da vida. Mas se eu tô aberta à vontade de Deus e se eu tô pedindo, Pai, eu não sei se eu tô fazendo o melhor, mas por favor me ajuda a chegar nesse melhor, sabe? Eu não sei se eu tô perto da verdade, mas me conduz à verdade. Ele conduz. Porque é pra salvação da nossa alma. E como a gente já conversou nesse canal há muitos anos atrás, tipo 2 anos atrás, quando alguma coisa é pra nossa salvação, Deus nos dá. Porque isso sempre vai ser da vontade dele. Então, às vezes a gente pede uma coisa que não é da vontade dele, a gente não recebe porque é o melhor para nós, mas chegar à verdade, chegar à santidade sempre vai ser o melhor para nós, então Deus nos dá. Então, assim, a gente precisa sempre estar buscando, sempre estudando, sempre correndo atrás, lendo catecismo, lendo do Código do Direito Canônico, Catecismo de São Pio X, sempre tentando entender melhor a moral católica, a Suma Teológica também. E aí, quanto mais a gente vai estudando nessa parte mais filosófica da fé, mais a gente consegue discernir e ter uma luz sobre as coisas. Então, estudar mais sobre essas questões da fé e meditar nessa verdade da misericórdia de Deus, de saber que eu nunca vou ser perfeita, então eu não posso me cobrar uma perfeição que está além das minhas capacidades. Eu nunca vou ser santa como Jesus foi, como Nossa Senhora foi. E eu tenho 99,9999% de certeza que também não serei santa como os santos foram. E tá tudo bem. Almejar ou cobrar de nós mesmos muita grandeza pode ser um sinal de soberba, porque eu preciso entender, como Santa Teresinha diz, amar a minha pequenez e abraçá-la para saber que talvez eu nunca seja muito grande. E tá tudo bem, porque eu não quero ser grande. Eu quero ser melhor do que eu era ontem. Eu acho que esse é um ponto bom para se focar. Eu não quero ser a melhor de todas, eu não quero ser a mais santa e eu sei que eu nunca vou conseguir ser tão santa quanto eu precisaria ser. E Deus sabe disso também. Então eu não preciso tentar fingir pra Ele ser alguém que eu não sou. Se alguma coisa acontece e me chateia, eu não vou rezar e falar, nossa, hoje foi tudo ótimo, tá tudo certo. Porque Deus conhece meu coração, então Ele não tá esperando que eu minta. E é claro, eu tô me esforçando sempre pra ser uma pessoa melhor e pra aceitar melhor as coisas que acontecem comigo também. Mas é importante entender, eu nunca vou ser tão perfeita quanto eu preciso ser. E Deus entende a minha condição, Ele entende o quão pequena eu sou, Ele entende o quão pouco eu sei, o quão pouco eu entendo. Ele entende que eu não tenho tanta força de vontade como eu gostaria de ter, que eu não tenho tanto discernimento quanto eu gostaria de ter. Ele tá sempre me impulsionando para ser uma pessoa melhor e eu quero ser uma pessoa melhor por amor a Ele. Mas eu não posso querer ser grande demais, porque daí, quando eu perceber que eu falhei, eu vou me frustrar. E isso vai me desanimar, vai me angustiar. Mas se eu souber que o esperado de mim é falhar, que se eu não trabalhar muito em mim mesma, é isso mesmo que vai acontecer. Eu naturalmente vou falhar, porque eu tenho um pecado original, então é para esse lado que eu tô pendendo. Quando eu cair, eu vou tirar a poeira dos joelhos e falar, Pai, me perdoa e me ajuda a me levantar de novo.
eu não vou ficar sofrendo, sabe? Eu não vou ficar angustiada porque eu fiz alguma coisa errada. Eu vou falar, não, eu entendo, essa é a minha condição, é a minha fraqueza, mas eu vou lutar pra vencê-la. Mas também a gente não pode deixar que isso nos abale, mas pelo contrário, que em vez de ficar angustiada porque eu caí, como eu, Natália, perfeita, poderia ter pecado, eu posso reconhecer, uau, eu sou tão miserável, eu sou tão pequena sem a graça de Deus. E isso me impulsiona a ser grata à misericórdia de Deus e também a buscar ainda mais a sua graça, como São Felipe Neri, que falava, Senhor, Senhor, me ajuda, porque eu sei o quão ruim eu posso ser, eu sou um desesperado pela graça de Deus, porque eu sei o nível que eu posso chegar sem a graça de Deus. Então essa é uma forma boa de lidar com as nossas fraquezas, de olhar para a misericórdia de Deus e falar, obrigada, Senhor, por ter me ajudado a ser boa aqui, porque sozinha não teria conseguido, e vem mais a meu auxílio quando eu cair, quando eu fizer alguma coisa que de fato seja errada. Eu peço sempre que Deus me ajude a ter paz, a ficar em paz, porque esse tormento da alma não vem dele, e também que Ele me salve pela sua bondade, e colocar isso dentro do meu coração, que se eu for salva, será pela misericórdia de Deus, não pelos meus méritos. E é claro, mais uma vez, isso não significa que eu não vou tentar. Isso significa que eu vou tentar muito sim, mas com o coração agradecido e humilde, não angustiado e acreditando que eu deveria ter conseguido ser perfeita sozinha. E também é sempre muito bom e muito importante que a gente vá amadurecendo a nossa fé e nosso conhecimento em filosofia e teologia pro lado da igreja, para que a gente entenda de fato o que é bom e o que é ruim, e o que é grave e o que é bobeira, para que a gente consiga sempre estar em paz com Deus e sempre estar com a consciência tranquila, tentando sempre, claro, melhorar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir. Nossa, mas é muito chato falar isso, né? 4, quase 5 anos no YouTube e eu tô com o mesmo diálogo. Mas não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar se você acha que ele pode ajudar outras pessoas, de se inscrever no canal e também seguir meu Instagram, que é @nataliadutraM, e eu vejo vocês no próximo. Beijo, tchau!